Romanos capítulo 8, verso número 14. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14 a 17. Eu digo sempre isso, né? Eu preciso muito da ajuda do tecladista. Qual é o seu nome, brother? Gabriel. Gabriel, preciso da ajuda do Gabriel para tocar aqui comigo. E as pessoas, quando me vêm pedindo isso, geralmente elas falam: já vem o pregador querendo tocar o seu público com a música. Só quero te dizer uma coisa: eu te perdoo por esse pecado de ignorância, da sua parte. Mas ele tocando não tem nada a ver com vocês, tem a ver comigo, né? Então, eu sou muito ansioso, estou fazendo terapia, né? Sou muito ansioso. Só ficar perto de mim que você vai me ver me batendo o tempo todo, jogando alguma coisa com a mão. Eu tenho essa dificuldade. Então, meus pensamentos são muito acelerados. Isso é um problema. Então, eu preciso de alguém tocando, né? O Gabriel vai ser essa pessoa hoje. Eu só quero deixar bem claro que a minha relação com ele não é a mesma relação de Davi com Saul, né? É porque talvez você se sinta assim, né, amigo? Tipo assim, caraca, na Bíblia um cara que tocou para o outro, era Davi tocando para o demônio sair de Saul. Nesse caso não tem demônio aqui. Não tem demônio, né, no nosso caso. Se achou o texto, diga amém. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? São filhos de Deus. O que eu estou fazendo? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Eu acredito que a maior dificuldade que temos para compreendermos sobre Evangelho, sobre a proposta de Deus para nós, está baseada no conceito desses 4 versículos aqui. Primeira coisa, a gente tem que entender que a proposta de Deus para nós é nos tornar filhos dele. Quando Jesus ele foi questionado pelos discípulos, abordado dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus revolucionou a oração dizendo: quando vocês orarem, vocês vão começar assim: Pai Nosso. Só em Mateus, nós temos em média 16 expressões dizendo: assim como vosso Pai Celestial. Nós temos também dentro dos prefácios e saudações das cartas de Paulo às igrejas da Ásia, sempre essa expressão: o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai. A gente sempre tem isso. Houve sempre uma preocupação no Antigo e no Novo Testamento de nos mostrar a forma como que Deus gostaria que nós nos relacionássemos com Ele. E a forma também como que Deus ia nos posicionar novamente em uma posição de direitos e privilégios. Por quê? Porque Jesus, a maior revelação de Deus, Ele veio com um objetivo: morrer para gerar filhos. Aí você diz assim: como assim, pastor? C.S. Lewis disse uma coisa muito interessante, dizendo que Deus, para tornar os homens seu filho, teve que fazer o seu filho se tornar filho do homem. Ou seja, Deus teve que enviar o seu filho para que ele pudesse, em forma humana, não somente nos ensinar a ser filho, mas também nos fazer filho por direito. João capítulo 1, verso número 11 e 12, eu gosto da NVI, quando diz: ele veio para que eram os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deram-lhe o de direito.
Por quê? Porque ser filho é ter direito. Direito de ser filho. E o interessante é que isso parece muita loucura para nós. Por quê? Porque o plano de Deus nos fazer filhos, o preço foi alto. Alto por quê? Porque o Criador teve que se fazer carne, habitar entre nós, e além de nos ensinar a ser filhos, Ele também pagou o preço para que essa filiação e a paternidade fosse assumida. Só que isso me deixa muito confuso, por quê? Porque a Bíblia diz que, em João capítulo 1, verso número 1, que o verbo... E aí o interessante é que o verbo não somente era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por... Está falando de quem? De Jesus. Então, Jesus é antes do ventre de Maria. Aí o verso 14 diz, o verbo se fez carne. Se o verbo se fez carne, como é que o verbo, o Criador, se faz carne? Isso é muito louco, pastora Daniela. Sabe por quê? Porque um cara chamado Salomão fez uma gloriosa casa para o Senhor. E o texto diz que ele em oração disse, eu sei que tu não habitas em casas feitas por homens, porque nem os céus, dos céus, te contém. O que é os céus dos céus? Buraco negro é fichinha e café pequeno para Deus. Ou seja, Deus não pode entrar no universo, que se entrar no universo, o universo colapsa. Porque se um objeto supermassivo, Derek, gera uma distorção do tecido espaço-tempo, imagine Deus entrando dentro do universo com sua presença e essência. Isso quer dizer, Salomão dizendo, nem o universo suporta a tua presença completamente. Agora, como é que explica um Deus que o universo não contém, diminuiu, para entrar dentro de uma criatura? E aí, Paulo tentando explicar isso, no capítulo número 2, versículo número 5, em Filipenses, ele disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação assumir esse papel de Deus, aí ele antes aniquilou-se, esvaziou-se. Essa palavra esvaziou-se tem muito sentido na eternidade, e ele esvaziou-se, tomou a forma de servo e achado, olha só, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, ele diz, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então Jesus não é filho de Maria, Jesus não é filho de José, então por que ele vai para a cruz para morrer? Se ele não tem um pecado original, a única coisa que lhe restava era cometer um pecado, mas a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Então, se a morte é salário para quem peca, então por que ele morreu? Aí a pergunta tem que ser feita, porque na verdade para mim ele não foi morrer, para mim ele foi matar a morte com a sua própria morte para dar vida para quem estava morto. Ele achou, estão me matando? Não, não estão me matando. Eu estou indo para matar a morte. Porque a morte tem um império na terra, produzida pelo pecado. Então eu vou destruir o pecado e acabar com a morte, matando a morte com a própria morte, para dar vida para quem estava morto. Você e eu estávamos mortos, nós estávamos mortos. Tá tudo bem, pastor Rafael, eu entendi isso. O preço foi alto. Mas a Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito, só que você só pode ter o Espírito Santo se você nascer de novo. O Espírito Santo só vem sobre quem nasceu de novo. Nascer de novo, dentro da linguagem de Jesus para Nicodemos, é nascer do alto. Como que alguém nasce do alto? Também não sei. E aí, Nicodemos queria uma explicação. Como pode alguém, sendo velho, nascer novamente, entrará no útero da sua mãe? Aí Jesus está olhando para Nicodemos, Nicodemos, sua mente é muito cartesiana. Você nunca vai viver um milagre porque você quer uma explicação racional para isso. Porque todo mundo que quer uma explicação racional para um milagre nunca vive. Porque milagre não se explica, se vive.
Aí você diz, como é que Deus curou meu sangue, me curou o meu câncer? Não sei, só curou. Como é que Deus abriu essa porta? Não sei, só abriu. Porque não dá para explicar. Então, a partir do momento que você nasce de novo, você muda a sua perspectiva de vida. A sua visão muda, você não enxerga mais a terra, você não enxerga da terra para o céu, você se enxerga do céu. Então tudo que você consegue enxergar na terra tem o ponto de vista da lente celestial. Então é natural que a tua visão mude, e é por isso que o Espírito Santo está em você. Então, quando você é guiado pelo Espírito, você se autentica a compreender a legitimidade da sua paternidade em Deus. Mas uma coisa que ele quer explicar no versículo 15 me dá um impacto, que é que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção de filhos. E aí a gente se esbarra com um desafio teológico. Qual é? É que na verdade Deus só tem um filho. Legítimo? Só um. Que é Jesus. O textuário da Bíblia, que João capítulo 3, versículo 16, está escrito lá, que Deus amou o mundo de tal, que deu o seu unigênito, seu único filho. Então, o único filho de Deus legítimo é Jesus. Então, como é que nós somos filhos de Deus? Por adoção. Já conheceu alguém adotado? E uma das dificuldades de quem é adotado, principalmente quando acontece na primeira idade e meses, quando a mãe, até de forma corajosa, não querendo criança, ao invés de abortar, leva a gestação até o final e dá dignidade e chance para essa criança nascer e criar uma história, entrega para uma família, através de um meio, de um órgão público responsável, que segundo a lei vigente passa por um processo rigoroso que leva tempo. Você sabe muito bem disso. Mas aí quando esse indivíduo, por algum momento, ele se questiona alguma coisa, até pelos seus traços genéticos, de compreender a distância entre seu pai, os seus pais adotivos e a sua vida, aí ele é contemplado pela resposta de que na verdade ele é adotado. E a primeira coisa que acontece com alguém que é adotado, descobre que foi adotado, crise de identidade. Porque ele não sabe de onde ele veio, de quem ele veio, de qual família que ele veio. Então ele entra numa crise, e às vezes eles tentam descobrir o motivo pelos quais os pais ou a mãe não o aceitou. Nem sempre essa resposta é possível. E eu perguntei para um amigo meu, falei, e aí, o que te salvou? A ele, eu tive que redescobrir algumas regras da adoção. A primeira regra da adoção é que eu não fui atrás de alguém para me adotar. Foi alguém que se dispôs a me amar. Eu não fui em cada porta dizendo, me adote, me leve para a tua casa, me ame. Não, foi um pai, uma mãe que sentiu no coração de me adotar. E é mais fácil você amar alguém que veio de você do que amar alguém que não tem traço e nem história genética com você. Por quê? Porque o adotado primeiro ele é amado para depois aprender a amar. Oh, você não entendeu, né? A base da adoção em Deus foi essa. A gente não foi atrás de Deus procurando Ele. Foi Ele que desceu na terra para assinar um contrato da nossa adoção. Foi Ele que foi atrás dizendo, cadê você? Cadê você? É por isso que a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Porque não foi dos homens para Deus, foi de Deus para os homens. E Ele disse em João capítulo de número 15, 16, não foram vocês que me escolheram, mas eu. Então o que salva um adotado é quando ele redescobre que o amor que o salvou transbordou tanto na vida dele, que esse amor que cura ele para o resto de sua vida. Mas aí tem um problema, o quê? Às vezes o filho adotado tem conflitos. E qual é o conflito do filho adotado? Ele às vezes não se sentir digno de estar posicionado com os direitos que o pai adotivo deu para ele. E um dos maiores motivos dos nossos conflitos, e eu vou te falar, boa parte das nossas emoções, que são disfuncionais, elas têm a ver com a nossa paternidade. Porque o problema do mundo é falta de paternidade. E Jesus disse isso. É por isso que ele disse, na oração vocês vão começar assim, Pai Nosso. E aí, Paulo faz um contraponto entre o espírito de escravidão e o espírito de adoção de filhos. Por que Paulo está falando isso? É porque é possível em algum momento você flertar
com espírito de escravidão, mesmo sendo filho por adoção. E aí eu quero te explicar em poucas palavras isso aqui. A Bíblia diz que Jesus conta uma parábola, nós conhecemos ela como a parábola do filho pródigo, não é isso? A parábola do filho? Mas na verdade a parábola não deveria ser chamada como a parábola do filho pródigo. Ela deveria ser chamada como a parábola do filho mais velho. Por quê? Porque o contexto, Jesus está comendo com pecadores, prostitutas e publicanos, e do lado de fora, a casta religiosa está criticando Jesus, que está comendo com quem não deveria. Jesus sai da festa, larga a mesa, vem para o lado de fora e tenta insistir para eles entrarem. E aí Jesus conta parábolas, né, são 3, e a terceira e última, ele conta a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo consiste o quê? Um pai tem 2 filhos, o mais novo pede antecipadamente o direito de herança. O texto diz que o pai libera para ele, mas também libera para o filho mais velho. E o texto diz que depois de alguns dias, ele vai para uma terra bem longe, bem longínqua, e gasta tudo de forma dissoluta. Dissoluta por quê? Porque ele é irresponsável, perdulário, gastador. É por isso que ele é pródigo. É porque ele não consegue lidar muito bem com aquilo que o pai lhe deu. E esse é um dos grandes problemas, porque um dos tentáculos do espírito de escravidão é a imaturidade de lidar com aquilo que o pai te entregou. E talvez você não tenha recebido aquilo que lhe é de direito, não é porque o pai quer ver você sofrer, é porque ele sabe muito bem que se entregar o que ele deseja, ele vai te matar antes do tempo. Então para de pedir, Deus, me dá uma porta. Começa a pedir, Deus, me dá maturidade para entrar na porta que o Senhor já planejou. Em Gálatas capítulo 4, verso número 1 diz lá, ele disse, em todo tempo que o herdeiro é menino, nada diferente do servo, mesmo sendo senhor de tudo. Ele diz, mas por tempo determinado, fica debaixo de tutores, curadores, pelo pai. Quer dizer, o pai contratava gente para treinar o filho a lidar com aquilo que era dele, mas não estava debaixo da liberação. Por quê? Porque ainda é e por ser menino é diferente, é a mesma coisa de um escravo. Ou seja, a imaturidade também é um tentáculo da escravidão. E o texto diz que ele vai para uma terra longínqua, todo mundo sabe a história. Mas quando ele cai a real, ele volta para a casa de seu pai. E quando ele volta para a casa do pai com um discurso dizendo, eu só quero ser um escravo. O pai o abraça, recebe e diz para ele, escravo não, só na sua mentalidade. Porque aqui você é filho. O texto diz que ele abraça, bota veste nova, bota anel no dedo, bota sandália. E o texto diz que ele falou assim, agora vamos matar o bezerro cevado. E vamos fazer uma baita de uma festa. Ainda bem que aquele bezerro não tomou manjaro. Porque senão, tinha pouca carne, pouca picanha. E o texto diz que a festa está rolando. Todo mundo cantando, adorando. O Ministério de Louvor de Ives do Rio de Janeiro cantando. Todo mundo cantando, uma bagunça, uma coisa de doido. Aí vem o filho mais velho do campo. E o texto diz que ele pergunta, por que essa bagunça aí? O teu irmão voltou são e salvo. Teu pai está dando culto de ação de graça e matou aquele bezerrão cevado lá. O que? O bezerro que estava engordando para uma ocasião especial. O pai fica sabendo que o filho está do lado de fora, volta, vem para o lado de fora, como Jesus saiu do jantar, e tenta insistir com o seu irmão, o seu filho, para ele entrar. Ele diz, filho, entra! Filho, entra! Ele diz, não vou entrar não. Aí ele, como que eu posso entrar? Eu te sirvo há tanto tempo. Nunca transgredi nenhum dos seus mandamentos. E tu nunca me deste um cabrito cevado, um cabrito novo, para eu matar e comer com os meus amigos. E agora veio esse teu filho que gastou tudo de forma dissoluta, com meretrizes. Ele diz, tu mataste o bezerro cevado? Eu quero que você pare para pensar nisso aqui. Sabe o que ele está dizendo? Ei, eu te sirvo há tanto tempo. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou filho, mas eu acredito muito em tempo de carteirinha. Então eu acredito que quem tem mais tempo de carteirinha tem mais direito. Porque na cabeça dele, ele acha que ele, por ter participado de tudo na igreja, está aqui há 30 anos, ele acha que já entendeu tudo que precisa entender, ele não está aberto para o novo, não compreende aquilo que é preciso, e aí ele diz assim, não, porque na igreja para mim é o seguinte, quanto tempo você tem tempo de carteira? Irmão, tempo de carteira é na empresa, igreja não é empresa, aleluia. E eu te falar, quem pensa nisso já tem mentalidade de escravo. Por quê? Porque na cabeça dele, igreja é uma empresa onde se trabalha e se ganha moral pelo trabalho e o tempo de carteira. O que adianta ter tempo de carteira se você não tem mentalidade de filho para compreender que não é sobre trabalho? Porque aqui a gente não trabalha para ter, a gente já trabalha porque já tem. Ele nunca transgrediu no seu nome. Sabe o que ele está dizendo?
eu sempre fui perfeito demais, o Senhor me deve alguma coisa. Aí o pai virou para ele e falou assim: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Sabe o que ele está dizendo? Se você quisesse o bezerro, era só pegar. Mas na cabeça do filho mais velho, ele é tão tomado pelo espírito de escravidão, que ele acha que ele tem que trabalhar muito para ter direito ao bezerro. Mas na verdade, tudo que o pai tem é dele. Você não entendeu isso, né? Você não entendeu? Hã? Tem gente que está se matando. Tem gente que está se esmerando, acabando com isso. E Deus está dizendo: para que isso, meu filho? Tudo que eu tenho é seu, já te dei. É só estender a mão para pegar. Por quê? Porque quem tem um espírito de escravidão, ele precisa de afirmação, validação, ele precisa de tapinha nas costas, status. Agora o filho não precisa, porque se colocar ele lá no estacionamento, ele é filho. Se colocar aqui, ele é filho. Se colocar ali, ele é filho. Agora o escravo precisa de elogio o tempo todo. Quem vive de elogio vai morrer pela crítica. Vai morrer pela crítica, você não entendeu ainda? Quem se alimenta de elogio vai morrer pelo veneno da crítica. Agora o filho, você pode elogiar, ele é a mesma coisa. Pode criticar, ele é a mesma. Pastor, entendi agora. Eu compreendi tudo. Então, é possível a gente estar dentro de uma casa e ainda ter o espírito de escravidão. Sim, é possível. É muito possível. Principalmente quando alguns assuntos são tocados. E uma das coisas que mais me incomoda, e incomodam também muita gente, é quando a gente fala sobre uma coisa chamada oferta. Por quê? Porque é aqui que a gente entende qual é o tipo de espírito que possui a nossa mentalidade. Se é o espírito de escravidão ou se é o espírito de adoção. E aí eu gostaria que você fosse lá para Êxodo, capítulo de número 25, o versículo número 1 e 2. E aqui a coisa começa a ficar mais interessante. Êxodo capítulo 25, o versículo de número 1 e 2. Você achou? Diga amém. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fale aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntária. Deixa eu te fazer você recordar algumas coisas. Primeiro, o povo de Israel está onde aqui? No deserto. Está onde? E por que eles estão no deserto? Porque o deserto era o lugar intermediário entre o cativeiro e a herança, que era a terra prometida. Então Deus, quando colocou eles dentro da promessa, primeiro proporcionou o deserto. E eu aprendi uma coisa: o deserto é a maior escola de paternidade divina. Quando Deus quiser te ensinar a ser filho, Ele vai te colocar no... Se você retroceder o capítulo de número 19, você vai ver lá que há 3 meses eles estavam livres. 3 meses é muito recente. Então Deus começa a treiná-los para eles fazerem compreender que eles não são mais escravos. Agora eles são filhos de Israel. E para Deus falar sobre a oferta, Ele não fala sobre escravos hebreus. Por quê? Porque escravo não suporta ouvir falar sobre oferta. Mas filho entende a linguagem da honra. Então por isso que Ele fala: fale aos filhos de... Eu promovi vocês, tirei vocês do status de escravos e coloquei vocês no status de filhos. Primeira coisa, a gente tem que entender que eles estão indo para onde? Para a terra prometida. E o que era a terra prometida? A herança dos filhos de Israel. Não é à toa que quando Josué vai entrar com a geração da conquista, pastor, primeira coisa que ele faz depois de sair do Jordão é circuncidar todos os filhos de Israel. E por que ele está circuncidando? É porque ele está dizendo: vocês não podem ter direito a uma herança se vocês não tiverem o sinal de filho. A circuncisão é a garantia de que vocês entram com legalidade. Lembra quando Davi foi levar marmita para os irmãos? E de marmita ele foi promovido a derrubador de gigante? Lembra disso? E quando ele chegou lá, o que a Bíblia diz? Que quando ele olhou para o gigante, ele olhou a estatura? Não. Ele olhou todas as suas armas, a sua armadura? Não. Ele diz: quem é
Quem é? Sabe o que ele está dizendo? Ele não tem legalidade para estar aqui. Vocês estão aceitando o que Deus não aceitou. E o problema é que a gente tem uma ordem. Ninguém que não tem a marca de filho não tem direito de estar aqui. Não, entendeu? Não, tem 2, 3 pessoas que entenderam. Eu estou falando uma coisa para você. Davi compreendeu o código da herança. Ele está dizendo, só pode estar na terra quem tem a marca de paternidade de Abraão. Isso quer dizer o quê? É que tem lugares que você só vai entrar porque você é filho. Porque o filho só entra onde o pai já entrou antes. E é por isso que ele vai na tua frente quebrando tudo. As correntes, os muros. Porque ele está dizendo, vem, porque eu já cheguei. Ou seja, a terra prometida é somente para os filhos. E por ser para os filhos, tem que ter a circuncisão. Então eles estão em um processo de treinamento de paternidade. E a primeira coisa que Deus faz eles serem treinados, sabe o que é? Deixa eu te falar aqui. O maná. A lei do maná está baseada na liberdade de paternidade. Porque Deus falou, o maná vai vir todo dia. Vai vir todo? Olha para o teu irmão e diga assim, é todo dia. E qual é o desafio do escravo entender que é todo dia? Porque o escravo tem um espírito de orfandade. E o espírito de orfandade, ele aprendeu a se virar sozinho por muito tempo. Porque ele nunca teve um pai por ele. Então ele o tempo todo está tentando trabalhar demais, exausto demais, está tentando se garantir demais, porque ele acha muito bem, ele pensa, não é possível, o quê? Eu tenho que dar um jeito sempre na minha vida. E Deus falou, vou tirar a orfandade de vocês, o espírito de escravidão de vocês, o quê? Vai ter maná todo! Só tem uma coisa, só pode colher o maná para o dia. E o problema é, como que o escravo vê tanto maná e só pode guardar uma quantidade? Isso é confrontador para o escravo. Por quê? Porque na cabeça dele, quanto mais ele retém, mais ele tem de garantia. Então Deus está falando, não, eu quero que você entenda o seguinte, vai ter um monte, você só pode pegar uma quantidade. Então na segunda você pega a quantidade, na terça a quantidade, na quinta, só na sexta você pega a dupla a quantidade. E só de sexta para sábado que não vai apodrecer. E aí você tem que entender o seguinte, é que Deus está dizendo, eu não quero que você se acostume com o acúmulo. Porque a garantia de vocês não está no que vocês acumulam, guardam ou estocam. Ou retém. Está naquilo que vocês têm na minha mão. Porque a garantia de vocês não transita na terra, transita no céu. Eu quero dar uma notícia para você. Você sabia que todo consulado, ou cônsul, ele não ganha de acordo com a economia do lugar onde ele está em missão? Sabia disso? Sabia disso? O embaixador dos Estados Unidos, que ainda não chegou ainda, mas vai chegar. Estão com medo do embaixador dos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos, ou qualquer outro país, ele não ganha de acordo com a economia do país que é onde ele é embaixador. Ele está aqui em missão, mas o salário dele está baseado na nação de origem dele. A igreja é uma embaixadora. Não. Pode ter crise na terra, mas o país da onde você veio e nasceu do alto não está em crise. Está em Cristo. Diga para a pessoa que está até lá, diga assim, você é embaixador. Fala para ele. Eu estou sentindo Deus aqui, tua cabeça vai abrir hoje. Tem que abrir. E aí, para pensar. Deus está tratando com eles dizendo, a garantia não está no que você retém e não acumula. A garantia está naquilo que está na minha mão. Então aprenda, tem um segredo nas minhas mãos. E aí Deus falou assim, agora eu vou colocar vocês dentro de outro teste de paternidade. O quê? Eu vou convocar os filhos para me trazerem uma oferta. Tá bom, trazer uma oferta? Tá, para quê? Para fazer uma casa, verso 8 e 9. Uma casa que Deus deu a Moisés a visão, mas quem vai financiar é o povo. Quem financia? É o povo. E aí para pensar. Deus falou, fale aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Oferta é linguagem de honra. E só entende linguagem de honra quem é filho. Porque Deus não exige honra de escravo. Só de filhos. Você entendeu agora? E aí tem uma coisa interessante. É que em Provérbios capítulo 3, versículo número 9
e 10 está escrito assim: honra o Senhor com seus bens e com as primícias do seu rendimento. Tem gente que dá uma engasgada aqui. Por quê? Porque primícia não é a quantidade, é o momento que você retira para adorar. Aí tem gente assim: pastor Rafael, eu tenho um problema com dízimo. Qual é o teu problema? Eu pago todas as minhas contas e depois o dízimo não sobra. Eu falei: esse é o problema. Você confundiu honra com sobra. Porque dízimo não é boleto que se paga, mas é honra que se entrega. Não, aí você diz assim: não, pastor, porque você não conhece a minha vida. Não, eu conheço a vida de qualquer um. Porque eu já dei dízimo de R$1.000 e não foi por pouco tempo. Mas eu aprendi uma coisa: dízimo não é quando Deus tira 10. Dízimo é quando Deus multiplica os 90. Isso parece uma loucura para o mundo, mas para nós é honra. Por quê? Porque na verdade quem entende que é filho sabe a linguagem da honra. E Deus falou: honre ao Senhor com seus bens e com as primícias. E aí diz: o seu celeiro se encher. O seu celeiro se encher. Aprende isso aqui: celeiro cheio. Aqui é bênção, mas na Bíblia celeiro cheio já foi maldição. E é maldição em outro contexto. Lucas capítulo 12, versículo número 15. Jesus está falando sobre a parábola do rico insensato. O problema não é ser rico, o problema é ser Esse problema é ser Quem está entendendo, diga glória. Ok, vamos lá. Para pensar. A insensatez do rico não está em ser rico, mas está a ser alguém que acredita que a garantia do teu futuro está no que ele estoca. Jesus contou a parábola de um homem que plantou muito, percebendo que ia colher demais. Ele falou assim: bom, como que eu posso colocar tudo isso que eu vou colher? O meu celeiro é pequeno demais, já sei, vou derrubar os novos, os velhos, vou fazer novos maiores, vou estocar tudo lá dentro e direi para a minha própria alma: come, bebe, descansa, porque tem muitos para muitos dias. Jesus falou: louco, hoje te pedirão a tua alma, para onde tu vai e para quem? Isso quer dizer o quê? Aqui celeiro cheio é maldição, mas em Provérbios capítulo 3, 9 e 10, celeiro cheio é bênção. Qual é a diferença, pastor? É porque na parábola do rico e insensato, pastor Felipe, o rico confia naquilo que ele coloca no celeiro. Então a garantia dele está naquilo que ele retém e estoca. Então ele só consegue enxergar o futuro quando ele consegue entender que ele tem dinheiro, recurso para manter o futuro dele. Isso é orfandade. Porque a partir do momento que você baseia a sua alegria, sua satisfação, seu equilíbrio emocional naquilo que você retém no celeiro, você é tão pobre que a única coisa que você tem é dinheiro. E aí, o grande problema nosso é esse, porque a gente acha que estocando a gente tem garantia. Mas em Provérbios capítulo 3, 9 e 10, a garantia não está no que ele coloca no celeiro, a garantia está naquilo que ele coloca no altar da honra. Por quê? Porque escravos se sentem à vontade, tranquilos e estáveis quando tem muito. Agora os filhos se sentem à vontade, tranquilos e equilibrados quando ofertam muito. Porque a nossa garantia não está no que a gente coloca no celeiro. A nossa garantia está naquilo que a gente coloca no altar. Olha para o teu irmão e diga assim, fala para ele: a tua garantia não está no celeiro. Fala: está no altar de honra. Então não se preocupe quando o celeiro estiver vazio. Se preocupe quando o teu altar estiver vazio. Teu altar estiver vazio, você se preocupa. Quando o teu altar estiver vazio, você se preocupa. Agora, se o teu celeiro estiver vazio, olha para o teu altar. Levanta as tuas duas mãos. Eu tenho uma notícia para te dar. Ives, Rio de Janeiro e São Pedro não é uma comunidade de escravos. É uma comunidade de filhos. Deus vai derramar o maior avivamento de honra nos nossos meios. Aprenda isso. O nosso meio vai ter derramamento de glória, de riqueza e de poder.
me lembro que eu e Raíza, eu conto no livro isso. Eu e Raíza, minha esposa, a gente estava numa situação tão complicada. Quem já teve situação complicada financeira, levanta a mão. Os boletos, Jesus. Os boletos. E aí, a gente estava guardando dinheiro para pagar as contas. Muita coisa. Meu carro a gente estava quase devolvendo para o banco. E aí, Deus falou comigo: pega uma parte do que você está guardando e entrega no altar. Eu quero R$1.000 de oferta. Eu falei: Jesus, se eu me pedia 50, 100, você agora está me pedindo 1.000. Falei: amor, a gente precisa entregar uma oferta de R$1.000. E ela falou assim: é sério? Eu falei: aham, é sério. A gente estava novo nesse assunto, né, amor, ainda, né? E aí a gente entregou em agosto. Eu tinha escrito um livro e eu descobri que às vezes é melhor você não buscar o preço das coisas. Faz primeiro para depois buscar o preço. E eu descobri que para fazer um livro já estava pronto, era R$9.500 para fazer. E aí eu fui chamado para pregar numa igreja muito simples, pastor Felipe. E alguém falou comigo assim: pastor, quanto é que você cobra para você vir pregar aqui? Eu falei: eu não cobro nada, não tem valor. Você me dá uma oferta que você quiser. Aí ele: mas você não cobra não? Eu falei: não cobro não. Nem o valor? Eu falei: não. Acho que ele ficou meio frustrado comigo, né? Não me cobrando, não cobrando. E aí ele falou: você vem? Eu falei: vai. Me passou. Era lá em Japeri. E eu fui pregar. Acabei de pregar, irmão. 25 minutos. Eu estava pregando. Acabei de pregar, peguei o carro para a gente ir embora. O irmão entrou em contato comigo. Falou: me passa teu Pix aí. Eu falei: passei para ele. Mas quando estou passando a marcha do carro, nosso carro ainda era manual. Irmão, caiu R$3.000 na minha conta. O povo de São Pedro é muito rico mesmo, né? Ou é inveja, não é possível, né? Porque você pode ter R$3.000 na tua conta, eu acho que seria bom também. 3.000. E eu com a minha crise de escassez, mente de escravo, crise de escassez. Quando alguém te dá uma quantia muito grande, pastor Daniele, a gente sempre se coloca no lugar do outro que está dando. E aí a gente sente o que? Pena de quem está dando. Porque na nossa cabeça a gente está tirando de alguém. Tem gente que tem dificuldade de receber porque acha que quando recebe está lesando o outro. E às vezes é crise de escassez de mediocridade. E aí o que acontece? Eu liguei para ele e falei: você botou errado aí, irmão. Você botou mais um 0. Aí ele: não, você não falou o teu valor. Eu coloquei o meu. Ele não colocou o dele, ele colocou o de Deus, irmão. No outro dia ele me chamou. Falou: pastor, eu vi que você tem um projeto de um livro. Eu posso fazer parte dele financeiramente? Aí eu falei assim: vou quebrar teu galho. Aí, né, baterista? Vai quebrar teu galho? Aí ele falou: quanto é que custa? Eu mandei o preço para ele, André. Aí quando eu mandei o preço para ele, ficou aquela notificação assim, digitando a mensagem. Foi o digitando a mensagem mais demorado de 2024. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Aí ele falou assim: pastor, manda o livro rodar, passa o boleto que eu pago à vista, R$9.500. Quem crê nisso? Quando o Espírito Santo me pediu, ele me garantiu, ele me deu uma promessa. Ele falou: dá 1.000 que eu vou te fazer isso. Não, sabe o que é? O Espírito tem a missão de nos fazer compreender o coração do Pai. É por isso que quem é guiado pelo Espírito é filho de quem? De Deus. Porque quem é guiado pelo Espírito já até se antecipa como agradar o Pai. Então o Pai olha e falou assim: então agradei dele. Aí o Espírito Santo falou assim: foi eu que ensinei. Aí o que eu fiz? Agora eu quero ver se vai dar glória. Agora eu quero ver. O que eu fiz? Cada livro que eu vendia, R$10. Eu sou uma mini empresa. Aí chegou os 1.000, eu já estava com 10.000 para fazer o próximo, né? Eu fui fazer esse livro aqui. Escrevi o livro. Falei: Jesus, que bom, já estou com o livro, já estou com o dinheiro guardado. Que maravilha. Minha garantia é o dinheiro que eu guardei. Minha garantia é o dinheiro que eu guardei. Aí Deus falou comigo: eu quero R$9.500. Eu já tinha mordido uma quentinha. Eu quero os R$9.500 de oferta. Aí eu: procura.
Aí eu falei, Senhor, e o livro? É a garantia do livro. Ele, o que você diz no livro? Eu falo que a minha garantia não está no que eu coloco no celeiro, no altar. Aí ele, então honra. Porque você pode ser um bom pregador, mas agora você vai ser um pregador de autoridade. Porque não dá para você pregar uma coisa que você não vive. Então viva. E se você quiser mudar a tua vida para um próximo nível, entrega o que você nunca entregou para Ele. Porque Ele vai te colocar no nível onde você nunca entrou. Falei, agora fala com a minha esposa. Mas Deus já tinha falado com ela, só me perguntou o valor. No outro dia a gente foi lá entregar. Entregamos os R$9.500. 3 meses depois, o meu livro parou na mão da pastora Elisete. E aí eu não vou te falar o que aconteceu no dia que eu preguei lá não. Senão você vai ficar com inveja. Você entendeu agora que não é sobre dinheiro? É sobre honra. Não é sobre dar dinheiro para o pastor, é sobre entregar o melhor em rendição a Ele. Você entendeu agora que não é sobre pagar conta de igreja, é sobre entregar uma honra a Ele? Porque nós estamos no culto, e um culto é tão poderoso, meu Pai do céu. O problema é que nem todo mundo tem a sensibilidade de obedecer à revelação que recebeu. E eu aprendi a entender isso, que quando Deus fala comigo, obedeça rápido. Senão você vai dar e abrir precedente para duvidar daquilo que Deus está falando contigo. E quando você recebe no lugar uma revelação, faça igual Jacó, levanta, pega a pedra, bota uma oferta e faz um voto, dizendo, Senhor, se Tu me abençoares em tudo. Jacó é um grande exemplo. A Bíblia diz que Jacó foi para a casa de Labão. Foi para a casa de quem? Labão. E o texto diz que ele trabalhou para ter acesso à mão de Raquel. Todo mundo sabe que Labão deu um tombo nele, né? E a Bíblia diz que Deus não defendeu Labão para ele entender o que defendeu Jacó para que ele entendesse o que Labão faria com ele. Deus deixou. 7 anos depois ele falou assim, tá aqui Labão, eu preciso casar com a minha esposa, eu trabalhei para isso. Aí Labão falou assim, tá lá, vai. No outro dia ele acordou, eu não sei porque ele só descobriu no outro dia que era a Lia. Isso é um mistério, cara, que eu não sei explicar. Como que alguém passa a noite toda e só descobre no outro dia que era Raquel, não era Raquel. Eu acho que Jacó deve ter bebido muito vinho. Não é possível, cara. Não é possível. Estou brincando, mas não dá para explicação. A Bíblia diz que ele foi reclamar com Labão. Labão, tu me deu uma mulher errada. Ele, não, rapaz, aqui tem um princípio nessa casa. E o princípio é que você não pode casar a mais nova e deixar a mais velha para titia. Doeu nele, por quê? Porque ele foi enganado na mesma disciplina que enganou o pai. E quando tu quebra um princípio, o princípio vai fazer você dar uma paralisada na tua vida para reconsiderar. Ele trabalha mais 7 anos. Depois de mais 7 anos, ele falou, agora eu quero trabalhar para mim. Está chegando um tempo que você vai se livrar da mão de Labão. Nossa, mas que glória a Deus, michuruca. Deixa eu te falar uma coisa. Está chegando um tempo que você vai começar a trabalhar para você. Vai parar de gerar riqueza para os outros. Aí ele vai, agora estou querendo gerar riqueza para mim. É o seguinte, eu vou ficar com o teu rebanho, bem distante daqui, 3 dias. Você vai ficar lá, eu vou ficar lá. Então, você escolhe aí a mancha ou a marcação do animal, vai ver entre eu e você o que vai acontecer. O texto diz que todo ano que Labão ia lá para visitar Jacó, a parte de Jacó estava prosperando mais. Aí ele ia lá outro ano, mudava a parte, agora eu quero aquela que está prosperando. Deus mudava a mão e ia para pegar a parte que estava prosperando de Jacó. E o texto diz que durante 6 anos, toda a riqueza de Labão parou na mão de... Está chegando um tempo de transferência de riqueza na igreja. Chega de ver ímpio prosperar e a gente não prosperar.
Eu estou falando que na Bíblia diz isso, que Deus transfere riqueza de ímpio para justo. Se prepare, os melhores contratos dessa cidade vão parar na tua mão. Eu creio nisso. E a Bíblia diz, isso é lindo, que no final de 6 anos, ele diz assim: agora eu preciso ir embora. E quando ele vai embora, ele chama as mulheres. Aí quando ele vai contar uma coisa, um segredo da vida dele, ele fala assim: eu estava no campo apacentando os rebanhos, e de repente eu vi o anjo, e o anjo em sonho me apresentou, dizendo: levante seus olhos e vede que os machos que cobrem as fêmeas são malhados, pintados e morenos. Aí ele falou: porque eu tenho visto o que Labão tem te feito. Gente, olha o que Deus está falando com ele. O que alterou a marcação dos animais para te favorecer não foram aquelas varinhas que você descascou na frente do bebedouro, não. Não é a sua técnica que fez dar certo. Não é a tua estratégia que fez dar certo. Eu vou te dar notícia e vou te revelar qual foi o motivo. Ele diz: eu sou o Deus de Betel. Aí ele diz: aonde você me ungiu uma pedra e me fez um voto. Ele diz: eu sou eu. Isso quer dizer, tudo que você fez em Betel está te protegendo de Labão no campo. Porque quando tu obedece o princípio da revelação em Betel, Deus te protege de quem não tem princípio no campo. Só que o segredo é atender a revelação do lugar. E eu quero te dar uma notícia: os céus estão abertos aqui hoje. E tem uma escada que é posta na terra. Aí diz assim: mas pastor Rafael, o que? Eu não entendo muito sobre isso, porque Deus nunca falou comigo sobre valores na oferta. O problema é esse. É porque o teu coração ainda não se moveu voluntariamente. Aonde se move? Todo filho é voluntário. Porque o filho que é voluntário, ele não precisa de salário para trabalhar. O que Deus está dizendo é o seguinte: vocês têm que entender é que honra você dá para quem é maior, e ajuda você dá para quem é menor. A oferta não é a expressão da sua ajuda, mas é a motivação da sua honra. Se entregar a sobra não é oferta. Sobra você dá para quem está te pedindo no semáforo ajuda. Agora a honra você dá para quem não precisa. Porque a honra não é entregar a sobra, é colocar tudo nos pés dele. E eu vou te dar uma notícia: para os filhos que atenderem o avivamento de honra, Deus não vai dar dinheiro, vai dar riqueza. Pastor Rafael, você veio aqui pregar sobre teologia da prosperidade? Não, eu não acredito na teologia da prosperidade. Eu acredito numa teologia que prospera. Para de endemonizar o dinheiro, porque a gente tem tanto projeto nessa igreja. E eu vou te falar, da onde que vai vir o dinheiro para pagar tudo aquilo que foi colocado como compromisso? Porque esse é o ano do comprou. Olha para o teu irmão assim, fala para ele: o dinheiro, fala para ele, do novo templo e dos compromissos vai passar pelo teu bolso. Só quem pode celebrar isso aí. Não, levanta as tuas duas mãos, diga: Deus, eu estou aqui, usa meu bolso, usa meu CNPJ, usa minha empresa, usa minha vida. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Se coloca de pé dando glória a Deus. O teu problema não é falta de dinheiro. Deus não quer te dar dinheiro. Lembra quando Eliseu foi abordado pela viúva, pastor Felipe? Ele diz assim: tem um problema, o que é uma dívida? E um credor está atrás de mim. Sim, você tem um problema. Ele: então paga a minha dívida. Não, eu vou pagar a tua dívida. Você vai para a tua casa, pega um pouco de azeite lá, e eu vou te ensinar como fabrica azeite na unção. Como é que fabrica azeite na unção? Plantando? Não, obedecendo. Ideias que só Deus faz dar certo. E o texto diz que ele falou assim: vai lá, fecha, você sabe muito bem, fecha teu quarto, fecha a tua casa, derrama um azeite. Irmão, quando ela viu aquela quantidade de azeite absurda dentro da casa dela, ela falou: o que eu vou fazer com isso? Irmão, tem coisa que Deus vai fazer na sua vida que você vai falar assim: é tão grande,
é tão numeroso que eu não sei o que vai acontecer. O que eu tenho que fazer aqui? Aí o texto falou assim, tá bom, da onde vem a orientação do milagre, vai vir a orientação da administração do milagre. Ela volta para o profeta e falou, e aí, o que eu faço? Ela vai, pega o azeite e sabe o que é isso? Crie riqueza. Vire dinheiro isso. Deus não deu dinheiro, Deus deu azeite para ela. Deus não quer te dar dinheiro, quer te dar riqueza. Ele quer te dar coisas que dá dinheiro. Ele quer falar, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ele quer dar um novo empreendimento para você. Ele quer dar uma nova forma para você ganhar a sua vida financeira. Além de te dar extrema condição. Ele vai falar, eu vou fazer a minha riqueza fluir na vida dele para entrar na minha casa. Levante as suas duas mãos. Porque você não está levantando a mão para o Deus do dinheiro, mas para o Deus de azeite. Eu não sei você, mas o que o Senhor está prestes a fazer na sua vida, na sua empresa, na sua casa. Por quê? Porque na sua casa, não é a habitação de escravos, mas de filhos. Levanta as suas duas mãos e deixa essa graça fluir sobre a tua vida, porque tem algo extraordinário para acontecer na tua história ainda esse ano. Feche os seus olhos agora. Eu quero fazer um convite especial agora. Talvez você esteja no seu lugar dizendo assim, o pastor só falou de dinheiro. Não, eu falei sobre paternidade. Se o dinheiro tem sido seu senhor, eu quero que você troque o seu senhor pela paternidade divina. Dinheiro não é o objetivo da tua vida, é a consequência da sua obediência. Como eu falei para você no início, só pode entender isso quem compreendeu que é filho de Deus. Quem é filho não vive de salário, vive de herança. Escravo precisa de salário. O filho vive de herança. Talvez você esteja aí na posição do filho pródigo. Gastou tudo que tinha na vida, atrás de uma aventura que só lhe gerou frustração, desespero, desequilíbrio emocional, rompimento familiar. Você talvez entrou aqui dentro dizendo assim, eu não tenho mais jeito. Mas será que se eu entrando naquela igreja, alguma coisa acontece? O Senhor está falando, eu quero te dar a chance que você precisa. Mas para isso você precisa fazer como o filho pródigo, levantar e ir. É deixar de fazer o discurso para começar a cumprir o que Deus tem colocado no seu coração. A maior prova de que o filho pródigo sente vontade de estar na casa do pai, que de vez em quando ele aparece na igreja. E qual é a proposta dele? Só vim visitar. A pergunta é, não, vim só visitar. Foi a mesma coisa que o filho pródigo queria. Eu vim aqui só para ser escravo, só para ser servo. E o pai falou, uma vez filho, filho para sempre. O que você deseja está deturpado, porque os seus sentidos foram totalmente comprometidos pela terra em que você estava, longe da presença de Deus. E o Senhor está dizendo, eu quero revolucionar a sua vida, te mostrando que de fato você nunca deixou de ser meu filho, só esteve distante. Eu quero conhecer a primeira pessoa que vai voltar para Jesus agora. Sai do teu lugar correndo, vem aqui, eu quero orar por você. Volta agora. Volta agora. Brada no seu coração dizendo, eu quero agora, eu vou voltar agora. Sai do teu lugar agora, ajuda essa pessoa. Quem é afastado do caminho do Senhor, você tem que dar um grito no ouvido dele e falar, eu vou com você. A primeira está aqui. Me conheces, sabes tudo que eu preciso. A segunda está aqui. Antes mesmo de falar. É agora, está na hora de voltar. Chega de protelar, chega de ficar empurrando com a barriga. Está na hora de voltar para o caminho do Senhor
e voltar para a sua vida ser normal novamente. Cadê a primeira vez que você quer? Eu quero aceitar a Jesus. Sai do teu lugar, eu quero orar por você agora também. Eu não estou te chamando para trocar de religião. Eu estou te chamando para você viver o sobrenatural do Senhor. Porque Deus está querendo te dar o direito de ser filho. Cadê você? Sai do teu lugar. Vamos orar por a tua vida. Ei, vem aqui, eu quero te dar essa oportunidade em Deus. De você sair, se mover do seu lugar e voltar para a presença de Deus. Cadê você? Sai do teu lugar. Vem aqui na frente. Venha. A presença de Deus é a melhor coisa que tem na vida. Nos teus braços Venha! quero descansar. Correndo. Venha para os braços dele agora. Pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Sai do teu lugar agora para viver a sua maior oportunidade de vida. Comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Sai do teu lugar. Vivo só pra ti. Segura. Estenda a mão, igreja, as duas mãos. Repita comigo. Em nome de Jesus. Fala, eu me posiciono contra todo espírito mentiroso, todo espírito de escravidão. Fala que está segurando as pessoas para elas não se entregarem ao altar. Diga, em nome de Jesus, toda cadeia agora, fala, toda algema agora seja quebrada em nome de Jesus. Sai do teu lugar, você está livre. Sai do teu lugar, você está livre. Dá o primeiro passo. O diabo está tentando te prender, dizendo que é mentira. Sai do teu lugar agora, porque é o momento da tua vida mudar para sempre. Sai do teu lugar. Vamos orar por você. Ele te conhece melhor do que qualquer um, e só Deus pode fazer na tua vida algo extraordinário. Tem alguém a mais que queira fazer esse momento um momento especial? É agora. Nos seus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Sai do teu lugar correndo! Alguém? Tem gente que está querendo vir, mas está com medo. Vamos lá. Traz ela aqui para o meio. Aqui. Ai, tem mais, vem cá. Traz ela para cá. Uma irmã aqui, gente. Traz essa pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Olha pra mim. Deus está resolvendo agora dentro de você 10 anos de terapia. Chega de tentar dar o jeito do teu jeito, fazer do teu jeito. Se entrega mesmo, deixa pra lá. Não perca tempo com aquilo que foi perdido. Se aproprie daquilo que restou. Viva a tua vida agora.
o Senhor está te dando a liberdade, porque eu via muitas correntes no teu braço que deixavam você com a mão assim, ó. Quem nasceu para ter vida não pode tirar a vida. Quem nasceu para ter vida não pode desistir da vida. Deus está te chamando como autoridade para aconselhar pessoas. Tá, só Deus sabe o poço que você foi. Só que você sentiu o cheiro do poço, sentiu o cheiro da água, você sentiu o cheiro da dor, pegou perto da morte. E aí agora Deus está dizendo assim, agora eu vou aconselhar ela como tirar pessoas de lá. Não, Deus não permitiu uma dor, Deus te chamou para um ministério. Chega de protelar, chega de afastar, chega de empurrar com a barriga, dizer que vai depois, que vai ser depois. Chegou agora, é o seu momento. Agora aprenda, 5 anos da sua vida, 5 anos da sua vida daqui para frente, serão 5 anos de Deus colocar em dia tudo aquilo que foi atrasado. Estenda a tua mão para cá, vamos orar por eles. Senhor, em nome de Jesus, receba-os debaixo da tua graça, da tua autoridade. Estão aqui, Senhor, porque voltaram para a casa do Senhor, estão se entregando para ti. Elas são guerreiras e estão estabelecendo hoje um novo tempo na vida delas. Eu creio, Senhor, que essa igreja, além de celebrar pelo retorno, a celebrar, Senhor, pela vitória, também recebe como família. E a partir de agora, eles vão ter uns crentes, Senhor, atrás deles o tempo todo. Porque não são almas que estão voltando, são mais casas para colocar célula. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai estabelecer um tempo de vitória para a vida delas. Um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de libertação. E aquilo que foi dito será, Senhor, repreendido a partir de agora, porque a tua palavra é a maior. No nome de Jesus, você pode celebrar pela vida dela. Deus abençoe a vida de vocês. Acompanhe essas pessoas maravilhosas que estão com vocês. Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Amém? Senta rapidinho. Vamos fazer o nosso momento de oferta. E agora é o momento de você colocar em prática, de forma profunda e poderosa, o que você ouviu aqui nessa manhã. Eu lembro que eu estava pregando em Lisboa e eu estava pregando sobre o poder da reação. Eu estava pregando numa igreja no Rio de Janeiro e uma bispa falou que quando ela trabalhava, ela ganhava por venda. Então ela dava dízimo diário. Então ela dava dízimo do que vendia no dia, para não cometer o erro de deixar no final e perder a conta. Então ela fazia o balanço do lucro diário. Ela teve um balanço de lucro diário de 50 centavos. E ela entregou o dízimo de 50 centavos. Ela falou que ela entregou o dízimo. Quando ela saiu, uma irmã chegou para ela e falou assim: bispa, eu estava em casa, de tarde Deus falou comigo, vai lá, tira R$400 e dá para a bispa de oferta. E ela falou assim: eu entreguei os 50 centavos por causa da minha fidelidade, porque não é sobre quantia, é sobre honra. E aí Deus já tinha providenciado uma bênção para mim de R$400 de uma pessoa que eu nem sabia. Quando eu ouvi isso, eu pensei logo na minha cabeça: rapaz, eu tenho que reagir a isso. Fui lá, corri, passei minha oferta no cartão de crédito. Bum, passei. Quando foi na quarta-feira, eu estava pregando sobre isso. Na quarta-feira, isso foi na segunda. Quando foi na quarta-feira, não, na sexta. Fui na sexta, fui pregar. E aí estava vendendo meus livros lá no Culto de Mocidade, Culto de Juventude, né, tal. Aí depois que acabei de vender, um casal chegou para mim e falou assim: me dá um livro aí. Falei, tá bom. Aí peguei o livro para ele, R$47. Não era não esse livro aqui. Aí ele falou, tá bom, coloca R$1.000 aí para você. Aí eu falei, por quê? Ele, não, Deus falou comigo para te dar R$1.000 de oferta. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: você foi sensível a ouvir minha voz? Eu coloco alguém sensível a ouvir a minha voz no teu caminho. Na hora que o pastor estava me ouvindo falar isso lá em Lisboa, ele pegou o gasofilaço. O gasofilaço estava do outro lado assim da gente, e a gente só tem um momento de oferta, como aqui, um momento de oferta. Ele pegou a oferta e entregou, pastor Felipe. Pum, entregou.
Quando ele entregou a oferta, foi 9h23. 9h24 chegou um e-mail para ele. E ele estava com o Apple Watch conectado com a internet. A gente não usa internet no culto. Naquele tempo, principalmente. E eu estava pregando, a igreja inflamou nisso. Eu virei, ele virou, vem aqui. Eu entreguei uma oferta 9h23. Quando foi 9h24, chegou um e-mail da minha gerente que está na Grécia. Mandou um e-mail dizendo para mim que aquilo que era impossível ser liberado pelo banco foi liberado. Ele falou no meu ouvido, a igreja parece que sentiu, começou a pedir oferta de novo, envelope de oferta, e a gente entrou num momento de oferta poderoso naquele momento, de forma voluntária. Por quê? Porque não adianta, a gente precisa responder o que Deus está falando. Eu estava pregando na sede, e uma irmã entregou para a gente um testemunho, e eu encerro aqui, a gente vai fazer o nosso momento de oferta. Eu estava pregando, e ela foi comigo de manhã, me ouviu de manhã, e de noite ela estava pela internet. E aí sabe o que aconteceu? Ela tinha o último dinheiro que ela tinha, o último dinheiro, ninguém pediu para ela, eu não falei sobre oferta, eu não falei sobre quantidade, eu falei sobre honra, sobre rendição, sobre entrega. E ela tinha a última quantia de dinheiro para o mês dela, que era a última parcela, que era na verdade o fragmento da última parcela do auxílio-desemprego dela. E ela entregou 300 e poucos reais de oferta sozinha em casa por meio do Pix, para a nossa igreja. Irmão, ela falou que ela tinha um dinheiro agendado para 2027 para ela ganhar. Quando foi na segunda-feira, chegou um e-mail dizendo que o Pix você tinha colocado na conta dela. Você entendeu isso? Tem coisas que estão para vir, mas tem coisas que podem ser apressadas pela sua capacidade de liberalidade e maturidade. E eu quero que você entenda isso. Não estou te prometendo nada, e nem Deus está fazendo isso, Ele nunca fez isso comigo. Mas se você atender o Espírito Santo, porque quem é guiado pelo Espírito é filho. Nós não somos guiados pelo medo de reter, nós somos guiados pela a honra da paternidade. Então eu quero que você agora pegue o seu envelope, que está aí no seu local. Faça a sua oferta orientada pelo Espírito Santo, mas faça a sua melhor oferta, baseada naquilo que você está ouvindo, baseado na sensibilidade daquilo que você está ouvindo. Você sabe muito bem que os dízimos, a gente ora aqui na frente, as máquinas ficam aqui na frente. Você que fazer a contribuição por meio da máquina de cartão de crédito e débito, você precisa vir aqui na frente com os nossos diaconistas, nossos trabalhadores, e você vai fazer a sua oferta. Vamos lá? Eu creio muito no que Deus vai fazer nesse momento. Eu me lembro, eu estava em Dallas agora, um pastor chegou para mim e falou assim: pastor Rafael, eu tinha um sonho de ter $50 mil na conta. Quem tem um sonho de ter $50 mil na conta? Eu também tenho, aleluia. Aí Deus falou para ele: eu quero $50 mil. Ele entregou $50 mil de oferta. E ele falou: hoje, pastor, eu ganho $50 mil por semana. Tá vendo? Sabe o que isso quer dizer? Entrega e rendição. Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor? Vamos fazer o nosso momento de oferta.